Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Aproveitando o ensejo das manifestações bolsonaristas em Nova York, em relação à presença, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal lá na cidade. E das cenas interessantes. Não vou querer fazer o devido juízo de valor da repercussão que teve, certo? Então, isso já demonstrou, né, pela resposta que eles deram à imprensa, os ministros, acerca de que era uma manifestação democrática e falaram a favor da liberdade de expressão. Apesar desse público ter sido extremamente grosseiro e ofensivo para com os ministros. Todavia, isso daí é positivo. Não vou entrar no mérito da discussão de que o Supremo é o povo. Eu acho que isso daí é pura balela, certo? De gente que quer corromper a questão da impessoalidade do serviço público, tanto quanto quer tornar a parte judicial, a área judicial, que é uma área técnica, em mero uso de linchamentos. Quer transformar a justiça em justiçamentos. Mas é bom que gente que vem aqui se sentir com poderes irrestritos sintam o grama do quanto eles estão na insatisfação popular, certo? Então, assim, de fato, essas manifestações, por piores que elas tenham sido, né, não foram exatamente democráticas, republicanas, foram basicamente uma multidão raivosa, vociferando contra os ministros. Contudo, um saldo positivo, certo? E como eu sempre reforço, quando a gente vê esse tipo de cena de insatisfação popular contra a autoridade instituída, é o momento de nós pensarmos na questão de diminuir o peso do Estado, certo? Isso, eu acho que isso que de certa forma, preponderante. Certo? Porque cenas como essas vão continuar a acontecer. Conforme eles forem saindo da bolha, certo? Eles vivem em Brasília e nas regiões onde eles residem, praticamente escondidos, certo? E dizer que esse ataque, porque de certa forma é um ataque, esse achacamento a uma exclusividade da direita, não. O próprio Lula disse que deveriam ir na porta da Casa dos Deputados, dos legisladores, né, para ser mais abrangente, pressionar eles. Então, assim, isso já é fato comum, tá? Na política brasileira, certo? O que, na minha opinião, tem um quê de barbarismo. Porque, assim, imagine uma pessoa, o legislador, né, que não está exercendo sua função pública no momento, vai sair para almoçar com a sua família
ou sair com os amigos, e por aí vai, ter uma vida normal, né, de cidadão comum, e ele é assediado por essas pessoas, assediado e constrangido por uma multidão raivosa, certo? Contudo, isso é consequência do nosso estado gigantesco, e também do fenômeno que existe hoje, e eu não vou dizer no mundo inteiro, mas pelo menos no Ocidente, no continente americano, né? Para ser mais preciso, mais exato, é de que se judicializa tudo. Quando não se consegue vencer democraticamente, faz-se o uso da força dos tribunais, sejam independente da instância que for. Dois exemplos bem pontuais é o aborto. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu contra o direito ao aborto em âmbito nacional. E aí foi para as legislaturas estaduais. E o caso da aprovação do aborto na Colômbia, certo? São dois exemplos, duas faces de uma mesma moeda, que é da judicialização desse tipo de questão, certo? Não agora, mas ressuscitando esse fato, em 4 cidades do interior da Bahia, foi-se implementado um programa que impõe, claro, gradativamente, mas impõe alimentação vegana para as escolas públicas, certo? Obviamente usaram, para impor isso, usaram toda uma retórica de economicista, de eficiência da gestão de recursos públicos, né? O que mais eles usaram? De eficiência dos recursos públicos, do fortalecimento de economias regionais e de melhores práticas ambientais, certo? E disseram que não é obrigatório a pessoa, né, a família em si ser vegana, certo? E, bom, isso daí me faz pensar, né? O que leva, o quanto se estende o braço do Poder Judiciário no Brasil, de modo totalmente arbitrário. Eles podem, o Ministério Público da Bahia diz que fizeram comissões técnicas, audiências técnicas e tudo mais, mas obviamente isso não foi votado, certo? Conhecendo bem quando se implementa uma ideia numa escola, a decisão já está tomada. Basicamente, eles só estão cumprindo tabela, certo? E assim, o que eu digo? Isso daí é pura besteira, é puro autoritarismo, certo? E não vou de gente que se considera boa, certo? Se considera superior e, consequentemente, se considera superior aos outros, certo? Tem vegetarianos, certo? Tem até vegetarianos, por exemplo, que concordam que a carne, perdão, na infância é uma coisa importante. Isso é desde o século XIX. Engels, por exemplo,
tem um livro dedicado só a isso, da transformação do homem ao macaco. Ele fala da importância de se consumir carne para o desenvolvimento cerebral humano, né? Certo? E aí eu penso, duas coisas que eu penso é o seguinte, na fala da promotora de justiça, ela disse que compre-se em casa, quem quer comer carne, come em casa, certo? Então, assim, imagine só, são comunidades pobres. A gente vê com o governo Bolsonaro, isso que ficou caro, mas sempre carne foi algo de luxo. Tá? Sempre carne foi caro. Então será que essas famílias podem ter acesso à carne? À proteína animal? Certo? Então é isso. E outra coisa, será que ela teria coragem de introduzir, já que ela disse que não impôs, essa alimentação vegana para presidiários? Não sei, né? Bom, eu não sou nenhum ativista de nenhuma causa alimentar, né? Mas para ser vegano, tem de ser ativista, né? Será que ela teria coragem de ir contra os presos? Toda vez que se mostra em vídeos no YouTube, por exemplo, ou então em fotos no YouTube, Instagram, YouTube não, no Facebook, Instagram, Twitter, comparando a merenda da escola, ou então mostrando a boia dos presos, você vai ver que os alunos comentam que ela é melhor que a comida da escola, pelo menos em aspecto, né? Então, assim, de verdade, eu quero ver se tem essa coragem. Ou então até fazer isso num quartel, seja das Forças Armadas ou da Polícia Militar. Será que ela tem essa coragem? Será que ela tem esse poder de convencimento assim? Porque convencer crianças pobres, principalmente, que não têm acesso a advogados, por exemplo, para contrapor ela, o que mais? Só tem o prefeito, e o prefeito não pode fazer nada porque foi imposto para ele, certo? Realmente é fácil, tá? Certo? É bem fácil. Você pode cobrir-se de retórica, mas a gente sabe que é para impor essa ideia. Então, assim, como eu digo, tem essa coragem de impor para presidiários? Imagine só. Ou então obrigar, por exemplo, instituições de caridade, essas que distribuem quentinhas para moradores de rua, né, em comunidades carentes, uma refeição vegana, certo? Vamos lá, será que ela tem coragem? Pois é, eu acho que não. Bom, como eu disse, e o que eu quero ressaltar é o fato de que precisamos, de muitas formas, começar a pensar o Estado mínimo. Eu, como eu já disse, não sou contra o Estado, mas precisamos, assim, diminuir o poder desse Estado. O Brasil não irá melhorar, porque se desenvolver ele não vai, se ele não começar a diminuir a importância do Estado na vida social, certo? E principalmente do Poder Judiciário. Com essa mania que tomou conta do continente americano como um todo, e judicializar o que você não ganhar na força,
O que quer dizer, o que você não ganha democraticamente, isso vai ser algo, parece que vai piorar, certo? Pode ser, agora são temas, digamos assim, que são controversos, né? Que têm ainda sua base de apoio, por exemplo, tolir a liberdade de expressão. Só que dizendo que para não ofender ninguém ou para não atacar a democracia. Só que quando for coisas mais abrangentes, por exemplo, quando bloquear a conta, né, de empresários bolsonaristas para que eles não interfissem nas eleições, certo? Imagine que algum desses empresários fossem realizar negócios, comprar um terreno, pagar construtores, pagar funcionários, fazer construtores, e o dinheiro está bloqueado, certo? Então, e quando eu digo isso, não vai ser apenas para empresários, vão também para o cidadão comum, certo? Para o empresário, ele pode dolarizar, ele pode comprar ouro, pode comprar criptomoedas, pode mandar para outro país, o que for. Mas e o homem comum? Como é que fica? O cidadão médio? É isso que eu falo, certo? Então, pessoal, é isso. Eu sou o Urbano Agronopoulos, obrigado.